Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre algumas diferenças do Pilates clássico para o Pilates moderno. E é uma dúvida que surge principalmente dos alunos que vêm de outros estúdios e de estúdios modernos ou que só tem referência de estúdios modernos, tá? A primeira e principal dúvida que os alunos têm é: por que os alunos no Pilates clássico fazem os exercícios iguais na mesma aula? A aula não é individualizada, ela não é personalizada? Sim, ela é personalizada. Só que o que acontece é que no Pilates clássico a gente não cria exercícios, tá? A gente tem uma sequência, a gente tem uma ordem dos exercícios que o Joseph Pilates criou. Então, por exemplo, a gente pega a sequência do Mat Pilates. Mat Pilates, a gente tem o 100, Roll Up, Roll Over, One Leg Circle, Rolling Like a Ball. Então, a gente segue essa sequência. O aluno não consegue fazer esses exercícios. A gente prepara o corpo do aluno para isso. Mas eu tô em dupla. Como que eu faço? Eu preparo o corpo desses dois alunos para fazer o exercício. Se um consegue fazer a movimentação e o outro não, adapta-se para um aluno, ou eu preparo melhor o corpo desse aluno e o outro aluno que consegue fazer, ele vai fazer o exercício. Simples assim, tá? Então as pessoas, às vezes elas entram no Pilates e vão achando, principalmente o clássico, tá? No Pilates moderno já é outra história. Mas elas entram, né? Vem, por exemplo, uma pessoa mais velha que ela, ou mais gordinha, ou mais nova, né? E fala, poxa, mas eu vou fazer o mesmo exercício que aquela pessoa. Normalmente, a pessoa que está na sua turma, independente da idade, do gênero, do peso corporal, independente, ela vai estar no mesmo nível que você, ou vai ter uma lesão parecida com a sua. Então, por exemplo, nessa duplinha aqui, os dois têm problema de coluna, os dois têm problema de joelho, os dois têm algum problema específico, né, parecido, ou os dois estão no mesmo nível, né, às vezes um tem mais dificuldade que o outro, mas o professor vai saber e vai conseguir adaptar o exercício para um ou para outro, caso necessário. Se não for necessário, a gente nivela por cima. Então, a gente tenta sempre passar o exercício na sua forma completa para o aluno, e se não der, aí que a gente adapta para o aluno conseguir fazer, a gente prepara melhor esse corpo. É óbvio que a gente nunca vai colocar o aluno para fazer um exercício que o corpo dele não está preparado, tá? Então, de novo, por que os exercícios da dupla são iguais no Pilates clássico? Porque a gente segue a sequência original do Joseph Pilates. Você não vem aqui no Pilates de verdade, Pilates verdadeiro, Pilates clássico, para trabalhar perna, para trabalhar glúteo, para trabalhar flexibilidade, para trabalhar coluna, enfim, separadamente. Você trabalha tudo dentro de uma aula, tá? Por isso que a gente pede, assim, que o ideal é que vocês façam 2 vezes por semana, porque uma vez por semana, talvez vocês sintam menos todos esses benefícios, principalmente em questão de fortalecimento, tá? E flexibilidade também, né? Então, se alongar uma vez por semana, você vai ter resultado? Você vai sentir nos 3 primeiros dias, depois vai voltar. Você vai melhorar a sua dor? Vai nos primeiros dias. Depois, se você não tiver algo legal no restante da sua semana, a dor vai voltar. A sua força, o seu tônus muscular vai melhorar? Vai. Mas se você ficar mais uma semana sem fazer nada, não fazer nada em casa, enfim, qualquer coisa, então não vai dar tanto resultado. Ao menos que você seja uma pessoa muito regrada, faça outros tipos de exercício físico, além do Pilates. E aí sim, você vai manter esses resultados. E além de tudo, ouvir o que o seu professor fala, né? Ó, quando for chegar em casa, faz isso. Quando estiver dirigindo, faz assim. Quando for sentar, faz assado, né? Então, seguir essas dicas e levar para o seu dia a dia. Porque se você fizer Pilates aqui e chegar em casa, chegar no seu trabalho e esquecer o que você aprendeu, já era, tá? Sinto muito, mas realmente Pilates não vai dar resultado para você. Isso eu falo tanto do moderno quanto do clássico. Mas uma coisa, assim, que além
de toda essa parte, né, da gente seguir da linha clássica, o que é bom dos dois alunos fazerem exercício igual ao mesmo tempo. Você imagina assim, a aula ela tem 50 minutos, tá? É difícil você encontrar um estúdio que trabalhe com 1 hora de aula. Por quê? Porque o professor tem que tomar água, o professor tem que fazer xixi, o professor tem que higienizar o aparelho, organizar a aula, organizar a sala. Então, é impossível ele ser pontual e começar a próxima aula pontualmente se ele tiver que fazer tudo isso. Então, por isso que a gente tem 50 minutos, tá? Outra coisa que interfere. Imagina assim, vamos pensar no meu estúdio que tem 2 alunos por turma, tá? Eu coloco um aluno no aparelho e coloco, vamos falar ainda no mesmo aparelho, que poupa menos tempo. Então, tenho 2 Cadillacs, então coloquei os 2 alunos ali, um em cada Cadillac. Um vai fazer um exercício X, outro vai fazer um exercício Y. Pode acontecer, mas sempre vai ser próximo. Vocês imaginam assim, eu paro para corrigir esse e dar o comando desse, paro para corrigir aquele e dar o comando daquele, né? A aula não rende tanto. Agora vamos aumentar aí o número de aparelhos, vamos pôr 3, que alguns estúdios trabalham com 3. Só que não são 3 iguais, são 3 diferentes, um Cadillac, uma Chair e um Reformer. O professor corrige esse, passa o exercício, vira as costas para esse, passa o exercício para esse, que vira as costas para esse, e passa o exercício para esse. Eu não vou responder. Vocês fiquem aí na cabecinha de vocês. Estou plantando a sementinha. Beleza? Agora uma terceira hipótese, que é a que a gente usa aqui. 2 aparelhos iguais, poderiam ser 3 ou 4. Os 2 fazendo exercício igual, mesmo exercício, adaptado de acordo com as necessidades. O professor dando o mesmo comando, corrigindo aqui ou acolá, mas os 2 nos aparelhos iguais, 2 Cadillacs ou 2 Reformers ou 2 chairs iguais. Fazendo o mesmo exercício, a aula rende, o professor consegue fluir a aula, o professor consegue alcançar o objetivo da aula e o objetivo dos 2, que são parecidos, independente da altura, do sexo, da idade, do peso, tá? Então isso é muito importante vocês saberem, porque é um preconceito que a gente tem, que foi implantado dentro da nossa cabeça quando o Pilates ele se ramificou, né? Então, quando o Pilates se ramificou, modificou-se tanto, mas tanto o nosso Pilates verdadeiro, que hoje em dia não se faz mais Pilates, se faz ginástica e você paga caro por isso. De 2 formas você paga caro. Uma, cobram caro uma ginástica inventada falando que é Pilates e não é. Não todos, tá? Tem estúdio muito bom que segue ainda uma linha próxima do que o Joseph criou, mas enfim. Mas sim, tem estúdio que não dá Pilates, dá ginástica. Tem estúdio que os profissionais nem formados são, tá? Em Pilates. São em fisioterapia e educação física, mas não são formados em Pilates. Vão lá no YouTube, correm lá no YouTube, vê lá aulas de Pilates. Como eles já não sabem o que é Pilates, eles vão lá e qualquer vídeo que tá escrito que é Pilates, certo? E dão aquela aula. Não sabem nem o que estão dando. Tá? E nessa de ramificar, nessa de inventar, põe bola daqui, põe o pé pra lá, pendura de um lado, põe a perna no outro, acabou que isso ficou como Pilates na cabeça das pessoas, na cabeça dos médicos, tá? Porque tem médico que não tem ideia do que acontece por aí, né? E indica o Pilates. Pilates é seguro? Sim. Mas depende de onde você faz, senão pode ser bem problemático, tá? Pode trazer problema sim, assim como eu já tive muitos alunos que vieram de outros estúdios com lesão, porque fizeram um Pilates, não Pilates, né? Enfim, umas coisas absurdas. Mas é isso, gente. Eu tô aqui pra trazer uma certa consciência pra vocês, pra trazer informação pra vocês. É um vídeo longo de 10 minutos. Eu
falo bastante, eu sou a pessoa do áudio longo. Mas quem que estiver disposto a ouvir e a entender um pouco mais o nosso método, que é exclusivo e é raro a gente encontrar por aqui, a gente não encontra estúdios clássicos nos bairros, então é muito difícil você encontrar. Uma porque os cursos são mais caros, os cursos são mais longos, os aparelhos são mais caros, os aparelhos são melhores, enfim. Né? Tudo isso justifica a questão de qualidade, tá? E o valor que é um pouquinho mais elevado. Mas uma coisa que eu sempre falo é você, quando faz exercício físico, quando você procura um bom médico, quando você procura um bom lugar para comer, você tá investindo em você, né? Então, quando você vai num lugar ruim, você além de estar perdendo dinheiro, você tá criando um problema às vezes pro resto da sua vida. A gente tem que pensar nisso também, tá bom? É isso, quem assistiu até o final, eu peço para que dê um like, para quem ainda acha que tem alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo, compartilha com quem vocês acham que vai beneficiar, né, que ainda tem alguma dúvida, com algum profissional que está querendo fazer o curso, não sabe qual fazer, eu sempre indico o clássico, porque aí vocês vão estar indo na metodologia original, faltam profissionais, a gente precisa de bons profissionais aí para estar com a gente, tá bom? É isso, dá um like, compartilha essas coisas que eu sempre esqueço de falar no final do vídeo e qualquer dúvida, manda mensagenzinha aí que a gente responde. Não respondo na hora, às vezes demoro, mas respondo, tá? Então tá bom. É isso e até o próximo vídeo.